Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. A mensagem de hoje com o título Namoros e Casamentos por Profecias tem apoio bíblico? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 4, nós lemos o seguinte: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Prezados ouvintes, este capítulo 14 de 1 Coríntios é um capítulo que normaliza a forma de atuar com os chamados dons espirituais, destacando-se o dom de profecia. E segundo a leitura que acabamos de fazer, a profecia tem uma tríplice propriedade, ou seja, de manifestação. Diz o texto que a profecia, ao ser pronunciada, edifica, exorta e consola. Logo, aproveitar a profecia para ser um meio de direção de vida está fora dos propósitos para os nossos dias, segundo a própria Bíblia Sagrada. Se nós queremos ter uma vida dirigida por Deus, nada melhor do que atender ao que Jesus declarou em João 5,39. Examinai as Escrituras. Examinando as Escrituras, nós vamos então ter a orientação de Deus para as nossas vidas. Mas ocorre que hoje há igrejas que tomam a profecia como um meio de direção para as suas vidas e realizam seus cultos com essa objetividade. Quando os crentes vão para a igreja, não vão para ouvir uma exposição da Bíblia Sagrada, uma leitura de um trecho bíblico, um comentário baseado no próprio texto, mas há uma surpresa que é entendida como sendo a pronúncia de uma determinada pessoa, dando um tipo de orientação à coletividade, e a pessoa então admite para si se a mensagem foi com ela mesma ou não. Então queremos dizer particularmente que a congregação cristã no Brasil se destaca por esse meio de buscar direção para as suas vidas através de profecias. E uma das particularidades dessas profecias se dava em buscar da palavra para a confirmação de um casamento. Então, casais se uniram por orientação profética dadas por membros ou líderes conhecidos como os anciãos. Nas reuniões de mocidade, mesmo nos cultos normais, era coisa comum, ou é coisa comum ainda, entre a irmandade da congregação,
buscar a palavra para confirmação de casamento. Mas agora, depois de 97 anos, o Ministério Oficial da Congregação resolveu mudar as regras do jogo, desculpe a expressão, regras do jogo, e assume em circular recente que houve muitas falsas profecias e, portanto, não devem mais se envolver em casamentos. Vou ler para você, meu prezado ouvinte, um trecho da circular do que nós chamaríamos o corpo governante da congregação, onde é proibido profecias para confirmar casamentos. Diz a circular: não nos envolvamos em casamentos de modo a dizer na pregação que o Senhor preparou a ti este irmão ou preparou para ti esta irmã. Um pregador, em sua precipitação, até mencionou o nome da jovem, dizendo que determinado irmão era preparado por Deus para ela. Só que ela não amava o rapaz, mas casou-se por temor à pregação ou à profecia. Arruinou-se o casamento e o pregador caiu em descrédito. Então diz a circular mais: casamento é obra de Deus nos corações dos interessados que, sem dúvida alguma, devem sentir amor recíproco para se unirem em matrimônio. É assunto entre os dois e Deus. Então aqui está um trecho da circular de abril de 2007, elaborada pelo Ministério Oficial da Congregação Cristã no Brasil. O fato interessante a se destacar é que, embora se mencione apenas um caso, na verdade, muitos outros casos de jovens de ambos os sexos que se uniram em casamento por esperarem na palavra que viria de orientação e assim realizarem seus casamentos como se Deus estivesse dirigindo nesse sentido. Então é preciso, como dissemos, ter cuidado com essa tal situação, porque esperar uma confirmação da parte de Deus para um casamento através de pronunciamentos como se fossem profecias dadas pelos anciãos, não é a nossa missão, a nossa função é manifestação nesse sentido. Então, a pessoa que se pronuncia, cujo casamento amanhã é desfeito, ela cai no descrédito, porque ela se colocou como um porta-voz da parte de Deus, falando profeticamente, quando na verdade o que se deu foi o oposto. É o chamado casamento de areia. O que é um casamento de areia? É um casamento que não permanece meses ou até 1, 2, 3 anos depois se esboroa, cada qual vai para a sua casa, e aquilo que se previa ser um casamento abençoado, dirigido por Deus, caiu no descrédito, porque na verdade, pessoas que tomaram o lugar de Deus para orientar a vida das pessoas. Então tenha cuidado, meu prezado jovem, minha prezada jovem, não deixe que terceiros se envolvam no seu casamento, a não ser conselhos paternos, porque os pais têm a bênção de Deus para os seus filhos.
E nós vamos buscar na leitura da Bíblia a direção para a nossa vida, e particularmente cada pessoa de per si entra no seu quarto, ora a Deus em secreto, pedindo a Deus a confirmamento ou desfazimento de um namoro, de um noivado, para não cair em erros que se tornam piores depois de um casamento. Então, buscar a orientação de Deus para a nossa vida é bíblico quando temos a Bíblia como nosso meio de orientação, como o texto que nós temos repetido frequentemente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não precisamos consultar cartomantes, quiromantes, astrólogas ou astrólogos para ter uma direção para a nossa vida, porque a Bíblia é suficiente para transmitir a orientação que nós precisamos. Um dos pontos fundamentais para um casamento ter durabilidade é o princípio do casamento estabelecido, como diz Paulo, contanto que seja no Senhor. É uma expressão que aparece em 1 Coríntios capítulo 7, quando os cristãos da cidade de Corinto escreveram a Paulo pedindo orientação a respeito do casamento como líder, e ele pôde então transmitir a palavra de Deus para os que o interrogaram, e ficou para ensino nosso. Você consultando o capítulo 7 de 1 Coríntios, vai receber uma orientação da parte de Deus. Para o casamento ter durabilidade, nós precisamos, por exemplo, o casal, dar uma olhada no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Lá está bem claro os deveres do casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E agora diz para o marido: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o tipo do amor que o marido deve desenvolver para com a sua esposa deve ser padrão ou padronizado pelo exemplo que Cristo deixou no que concerne a sua igreja, que somos nós, como chamados esposa do Cordeiro. E o que ele fez por nós? Para santificar, entregou-se por nós, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor também a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Este é o princípio bíblico de um casamento que pode dar certo quando há a obediência da parte dos dois cônjuges. Tanto a mulher submissa ao marido, não considerar submissa como se fosse uma escrava, mas é no amor essa submissão. E da mesma forma, a mulher amar o seu marido e o marido amar a sua mulher,
Então, quantos casos de famílias destruídas por causa de falsas profecias em casamentos realizados. Sobre o casamento, como dissemos em 1 Coríntios 7, Paulo aconselha, mas nunca mandou buscar palavra de confirmação para casamento através de profecias. E nem Jesus, os seus apóstolos, deram instrução para a igreja do Novo Testamento. Essa prática é antibíblica e teve início em chamados arraiais de profetas. E ali então há pessoas que aceitam aquela direção como se fosse da parte de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desfanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Ainda outra profecia do livro de Jeremias 29, 9. Porque eles, os profetas, vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Aí está, meu prezado ouvinte, uma orientação da palavra de Deus, no sentido de que, como hoje é dia dos namorados, serve a recomendação para que pessoas que estão eventualmente namorando ou noivos, sob condições proféticas, cuidado, porque isso pode não ser da parte de Deus, e sim ser do homem. Tem a sua condição de namoro baseada na Bíblia Sagrada. E aí você terá condições de durabilidade. E aquela antiga expressão que hoje foi abandonada, quando se fazia uma cerimônia de casamento, o pastor dizia: até que a morte os separe. Que bênção quando um casal se une e só é desfeito o casamento pela morte de um dos cônjuges. Que Deus abençoe a todos que estão em sintonia conosco, para que esses conselhos possam ser analisados, pensados e seguidos, se for da vontade do casal que está em evidência de namoro e casamento, ter uma orientação de Deus para a sua vida. São as promessas mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme
promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. A febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar. Nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando não falharão. Sim, das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. E temos a nossa primeira pergunta. NQI não quis se identificar, é uma mulher. Se nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu, como vai ficar a situação de Paulo e Estevão, por exemplo? Pois Paulo consentiu com a morte de Estevão. E quanto a uma pessoa que tira a vida da outra, depois de se arrepender e se converter, quando essas pessoas se reencontrarem, não vai recomeçar o pecado tudo novamente? Quero dizer à nossa consulente que esse problema que é levantado absolutamente não vai ocorrer, considerando o que a própria Bíblia diz. Por exemplo, o apóstolo Paulo pregou no Areópago de Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, para os atenienses que desconheciam a palavra de Deus, estavam envolvidos em superstições, como ele próprio declara no seu sermão, e ele apresenta então em seguida no versículo 30, que diz que Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância. Mas ele anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Ora,
essa ocorrência de arrependimento se deu com o apóstolo Pedro, tanto é que ele está pregando agora para os outros a sua experiência. E ele faz menção à sua vida pregressa de modo muito claro, incentivando pessoas que eventualmente, no seu tempo de ignorância, tenham cometido desatinos, que possam aceitar que há um perdão absoluto. E como sabemos, perdão absoluto envolve esquecimento. E ele então fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz que dou graças a Deus ao que me tem confortado, retifico, 1 Timóteo 1 e 12. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor. Naturalmente aqui ele está se lembrando do tempo quando consentiu na morte de Estevão e de outros cristãos na cidade de Jerusalém, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então está aqui uma situação consertada diante de Deus. Arrependeu-se, converteu-se, pediu perdão a Deus dos tempos da sua ignorância. Obviamente, esse perdão é concedido e não precisamos ter qualquer problema. Quando se encontrar no céu, não vai haver nada de diferente. Porque mesmo, diz a Bíblia, no livro do Apocalipse 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ora, se lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, não há mais nada a que considerar como pecado. E ainda encontramos no livro do Apocalipse 21, versículo 27, que na cidade celestial não entrará nada que contamine, cometa abominação e mentira. Logo, no céu não vai entrar pessoas que estarão emburrados, cada um de um lado. Estevão se lembrando do que Paulo ele fez, mas eu posso admitir que vão se abraçar com muita satisfação, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, que lhe deu essa chance a Paulo de se arrepender, embora tenha sido um perseguidor dos cristãos. Muita gente que foi má, tenebrosa, vai se encontrar no céu, porque foram lavadas, purificadas no sangue de Cristo, que apaga todo e qualquer pecado. Marlene Jockey Clube. Uma amiga veio me perguntar se tatuagem é pecado. Ela comentou que se o argumento de que não é permitido fazer marcas no corpo, então usar brincos também é pecado, pois ele marca, fura o corpo. Eu quero dizer à nossa consulente, Marlene, que há um equívoco na pergunta aí da sua colega, sua amiga, porque a tatuagem tem um sentido
diferente do uso propriamente de um brinco. A tatuagem é uma antiga forma de expressão corporal. É também utilizada por facções criminosas como forma de comunicação, cuja mensagem estampada na pele pode revelar a personalidade ou atitude da pessoa. Eu tenho aqui, então, uma colocação dos símbolos da tatuagem. Por exemplo, uma caveira com um punhal. Está revelando o assassino de policiais. Uma borboleta anseia pela liberdade, é feito por fugitivos, podendo também indicar a homossexualidade. 3 pontos em forma de triângulo é viciado ou traficante. Ora, eu pergunto, um cristão vai colocar uma tatuagem no seu peito para indicar o quê? Logo, a finalidade de uma tatuagem é uma forma de se comunicar, quer dizer, sem pronunciar palavras. E aí está o problema que a Bíblia fala em 19 do livro de Levítico, versículo 28, que essa simbologia, ela está falando, dando uma mensagem para alguém, e como cristãos, nós vamos transmitir o quê? Fazer uma cruz de Cristo? Fazer uma figura do rosto de Cristo? Não. Todo sentido que se faz exteriormente não tem valor, porque Cristo no coração vale a pena. Agora, Cristo fora do coração não tem efeito nenhum e nem mensagem alguma pode transmitir. Então nós dizemos com 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É o cristão ter um pouco de raciocínio, de aceitação do texto bíblico, para não dar margem a que o nome de Jesus possa ser até blasfemado. E nós temos também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorifique a Deus no corpo e no espírito. Repetindo, glorifique a Deus no seu corpo, que seu corpo possa representar que você é um cristão, sem marcas, porque você tem Cristo no coração. NQI, mulher, não quis se identificar. Qual o segredo da resposta divina à nossa oração? A resposta de Deus à nossa oração, porque Deus conhece os nossos corações, deve sempre estar baseada no que a resposta à oração pode glorificar a Deus, mesmo que nós estejamos pedindo alguma coisa material necessária para nós, podemos nessa coisa que recebemos glorificar a Deus. Agora, o problema está aqui no livro de Tiago, carta a Tiago, capítulo 4, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedir mal, por exemplo, seria o quê? Para o gastardes em vossos deleites. Então, se uma pessoa está pedindo a Deus algo desnecessário apenas para sua vaidade pessoal, não há uma razão de Deus atender. Agora, quando através da oração recebemos de Deus bênçãos indispensáveis à nossa vida, podemos saber que Deus responde, porque Ele está prometendo na sua palavra. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Então há coisas claras na Bíblia Sagrada que podemos fazer nossos pedidos, como a oração do Pai Nosso,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. São orações agradáveis a Deus, porque estão consentâneas com a sua vontade revelada na Bíblia Sagrada. Aí está o segredo de você poder ser ouvido e ser abençoado, porque você está dentro da palavra de Deus. NQI Mulher. Ela pergunta: o que representa a cruz de Cristo? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala repetidamente sobre a cruz de Cristo, não numa simbologia de ostentar uma cruz no peito ou outro qualquer enfeite que se possa usar, porque a palavra da cruz revela a obra vicária e expiatória de Cristo realizada em nosso favor, quando ali no Calvário ele deu o brado final de João 19:30, tudo está consumado. Então o sentido da palavra cruz é Cristo crucificado por nós. Então diz ele, quando foi ter, escreveu aos Coríntios, ele disse que Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Continua ele: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Agora, uma cruz como enfeite não faz nenhum efeito na vida de uma pessoa. Jesus crucificado no coração da pessoa que o aceitou e creu que ele morreu por ela, aí tem um efeito de salvação. Ed Carlos, da cidade do Guarujá. Qual a opinião do pastor sobre o peixe que é usado como símbolo do cristianismo? Bom, nós temos os apóstolos de Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, quando Jesus saiu buscando os primeiros versículos, 4, pelo menos logo de início, eram pescadores que deixaram sua ocupação e passaram a seguir ao Senhor Jesus Cristo. De modo que o peixe passou a ser o símbolo dos cristãos. Quando os cristãos eram perseguidos e quando não se conheciam, eles faziam, numa tentativa de reconhecimento, uma figura de um peixe na terra, com uma bengala, com uma vara, e aquele que fosse cristão responderia aquilo que estava observando, aquela figura de peixe. Então é um símbolo do cristianismo, que hoje nós vemos nos carros. O meu carro, por exemplo, tem um símbolo de um peixe. E assim é a simbologia do cristão, ainda hoje. Um peixe representa os cristãos. NQI Mulher não quis se identificar. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa ser liberta dos vícios ou pode ser batizada assim mesmo e depois vai sendo liberta aos poucos? Quero dizer à nossa consulente que o capítulo 6 do livro, aliás, da carta de Paulo aos Romanos, identifica bem o batismo, mostrando que o novo nascimento, que é aquela mudança radical que ocorre, que nós chamamos regeneração, batismo e regeneração, aliás, novo nascimento e regeneração significa uma nova vida, modos de pensar, de agir,
sendo então uma pessoa regenerada pela fé em Cristo quando ouve a palavra de Deus. Não ocorre batismo regeneracional. Ninguém pense que se batizando vai se tornar uma nova criatura. Essa mudança deve ocorrer antes do batismo, e o batismo é uma simbologia. Quando ele é imerso nas águas, ele está apontando a figura de morte. A morte de Jesus, literal, na cruz do Calvário. E a morte simbólica dele, para a sua forma antiga de viver. Quando ele emerge da água, do batismo, ele está simbolizando ser uma nova criatura. Não que ocorreu no ato do batismo. Ocorreu antes, e o batismo é um símbolo dessa mudança que já se efetivou. Diz o texto bíblico, então, a respeito do batismo, no capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Queremos dizer que esta palavra morte aqui, aquele que está morto, não se refere à morte física, refere-se à morte espiritual. Então nós estávamos mortos em pecado. Quando recebemos a Cristo, recebemos vida. Fomos justificados do pecado. No versículo 11, então, deste mesmo capítulo 6, diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuamos com a nossa vida física, mortos para o pecado. Quando ocorreu isso? No momento em que ouvimos a mensagem, a palavra de Deus, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se crermos com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente dos mortos, nós seremos salvos, porque com o coração nós cremos, com a boca fazemos confissão para a salvação, e todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso ocorre um momento antes do batismo nas águas. O batismo é programado para depois que a pessoa sentir essa mudança radical, não batizar-se com os vícios, com as paixões antigas, pensando que depois do batismo a situação melhora. Tem que ocorrer antes. José Carlos, da cidade de Guarujá. Qual o significado da palavra ecumenismo? O que seria uma igreja ecumênica? A palavra ecumenismo vem do grego oikumene, que significa de todo o mundo. Então, ecumenismo é aquele tipo de igreja que aceita como membros toda e qualquer pessoa que se diga, por exemplo, cristã. Ela não faz diferenças. E assim ela se coloca como uma igreja ecumênica. Uma igreja ecumênica não é uma igreja certa, porque há verdades bíblicas que nós precisamos saber diferenciar. A tal ponto que hoje o apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo 4:1, ele diz: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como fazer uma unidade com pessoas pensando de modo diferentes, com posições contrárias à própria Bíblia Sagrada? Pergunta o livro de Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E a Bíblia diz em 2 Coríntios 6, 14 em diante: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Como eu posso comungar com uma pessoa que pensa diferentemente de mim? Não dá para ser ecumênico. É dois caminhos, ou são dois caminhos. Caminho estreito, caminho largo. Céu e inferno. E essa é a situação da Bíblia Sagrada. Rodrigues, do bairro Boqueirão. Existem muitas pessoas que fazem o sinal da cruz. Isto é certo? Não. O sinal da cruz não é certo. Este sinal desconhece-se a origem dele. Porém, algumas pessoas entendem que quando Pilatos respondeu ao pedido dos judeus, dos seus principais sacerdotes, que entregasse Jesus à crucificação, surgiu então aquela eleição, sim ou não. E os que estavam perto gritavam que Cristo fosse crucificado, como diz a Bíblia Sagrada. Mas os que estavam longe não eram ouvidos. Então disse que faziam o sinal da cruz, para indicarem que também eles estavam favoráveis à crucificação de Jesus. Então o cristão não usa sinal da cruz como meio de proteção, de oração. O que a Bíblia recomenda não é isso. Recomenda para nós, por exemplo, quando eu quero orar, entro no meu quarto, fecho a minha porta, oro ao meu Pai, ou quando vou à igreja, me prostro, oro a Deus, e assim as pessoas devem fazer. NQI, homem, não quis se identificar. Como podemos saber se a volta de Cristo está próxima? Meu prezado irmão, eu acho que você já leu o capítulo 24 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 13, lá estão os sinais indicativos da volta de Cristo. Se alguém passa ou vai além do que está escrito, marcando datas, está contrário ao princípio da Bíblia. Não vos compete saber os tempos, as estações. Agora dizemos, biblicamente, os sinais indicativos da brevidade da volta de Cristo estão acontecendo? Sim. Apontamos 24 de Mateus, versículo 1 até o versículo 13, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 6. Estamos vivendo em dias trabalhosos que anunciam a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo, e os sinais estão lá indicados. Quero corrigir. Veja bem, meu prezado ouvinte, os sinais não indicam que Jesus já voltou. Os sinais indicam que ele está para voltar. Por quê? Porque há grupo religioso, como as Testemunhas de Jeová, que estão anunciando que Jesus voltou em 1914 e mostram esses sinais do capítulo 24 de Mateus. Ora, isso não é certo. Ali está dizendo da proximidade da volta de Cristo, não que ele já veio. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando
esforçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Prezados telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e queremos aproveitar o ensejo para convidá-lo e a sua excelentíssima família a visitar nossas igrejas nos endereços indicados em nosso programa. Lembrando agora ao prezado ouvinte que está escrito na Bíblia
que muito pode a oração feita por um justo. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 6, e então vamos orar em seu favor nesta hora. Senhor Deus, nós clamamos a Ti para abençoares todos que estiveram participando do nosso programa, abençoando seus familiares, que o Teu favor se estenda sobre nós a cada momento da nossa vida. Dependemos de Ti e declaramos essa nossa dependência. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.